Vamos então, irmãos, retomar as nossas exposições no livro de Daniel, capítulo 2. Nós não vamos estudar o capítulo inteiro, naturalmente, é um capítulo longo, são 49 versículos, nós vamos dividir em duas partes. A primeira vai de 1 a 23 e a segunda de 24 a 49. Até mesmo porque o nosso tempo é curto, né? Pela manhã nós temos apenas aí 30 minutos para a nossa exposição, mas entendemos ser suficiente para a gente extrair lições preciosas para nós através do estudo deste livro do profeta Daniel. Então, Daniel, capítulo 1, nós estudamos, antes de sairmos do período de férias, e vimos como o Senhor conduziu, né, a Daniel para estar lá no meio de um povo ímpio, de um povo mau, de um povo incrédulo, de um povo idólatra. E mesmo assim, o que nos chamou a atenção foi que Daniel e seus amigos resolveram firmemente não se contaminar com aquilo que era oferecido a eles naquele período ali na Babilônia, onde o povo estava exilado, né? O povo foi exilado, Deus permitiu que o seu povo fosse exilado e eles foram lá. Eram jovens, Daniel tinha aproximadamente 17 anos nesse tempo, assim com seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, mas ficou destacado, então, né, a soberania de Deus, né, agindo ali em favor do seu povo. E a ida de Daniel para lá não foi à toa, dentro de seus amigos, tinha Deus um propósito nisso. E vocês entendem, ou perceberam que no final, lá do versículo 17, depois de Daniel se firmar ali e não se alimentar das iguarias do rei, mas apenas de legumes e água, e se mostrar a ele, então, aparentemente bem e saudável, diz o texto lá no versículo 17, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Eu quero pegar essa deixa aí para exatamente entrar no capítulo 2 agora, que é exatamente o momento em que Deus vai fazer Daniel utilizar essa condição que Deus concedeu a ele, de interpretar sonhos. Por isso, o tema que eu escolhi para hoje é o uso do sonho como revelação de Deus. Digo isso, a ideia é mostrar exatamente porque muita gente até hoje, por crendice, né, por superstição, acredita que qualquer sonho que a pessoa tenha, Deus está falando, né? Tem gente que pensa assim, olha, eu sonhei com determinada coisa e isso vai acontecer. E toda vez que eu sonho, acontece. Existe essa série de ideias, de pensamentos equivocados até, com relação ao sonho. Porque é o seguinte, é natural do ser humano sonhar. Todos nós sonhamos. Ou sonhos são bons ou sonhos são ruins. Os sonhos bons já se leva de nome de sonho. O sonho ruim chama-se pesadelo. E acontece com todo e qualquer ser humano. Criança sonha, jovem sonha, idoso sonha. Tem aqueles que lembram do sonho, tem aqueles que não lembram do sonho. Então, essas são coisas próprias da natureza humana. Daí, então, surgiu até um erro teológico gravíssimo de as pessoas aderirem a Deus o sonho. Tem gente que acha que Deus sonha, mas Deus não sonha. O sonhar faz parte da nossa natureza humana. Deus não tem sonho. Deus trabalha com a realidade. Deus é espírito, né? Deus é presente o tempo todo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O sonho geralmente remete a alguma coisa que nós passamos durante o dia e fica lá no subconsciente e aquele acaba trazendo e levando a sonhar. No entanto, Deus não pode sonhar e nem sonha porque para Deus nada é impossível de ser alcançado. Deus não fica sonhando, eu queria realizar alguma coisa, mas fiquei no sonho. Não, com Deus não acontece isso. Já conosco, o ser humano, sim.
Um sonho ele pode se tornar uma realidade ou não, né? E isso não é critério para você dizer, toda vez que eu sonhar, agora eu tenho que entender que Deus falou alguma coisa naquele sonho. Tem gente que espiritualiza todo sonho, mas não é assim. No caso aqui, Deus usou a Daniel, dando a ele a habilidade para, de fato, interpretar sonho, né? Ele deu inteligência a ele de visões e sonhos. Então, isso foi dado por Deus a Daniel, assim como também foi dado a José. Vocês lembram, né? José do Egito. Ele também teve visões, sonhos, muito embora naquele tempo José não compreendeu, né, o sonho, os feixes que se dobravam para ele e tal, e depois, quando ele estava lá no Egito, ele atribuiu e entendeu que o que aconteceu foi porque Deus assim o quis. E aí é onde está exatamente a base desse uso do sonho como revelação de Deus. É Deus quem vai utilizar como quer e onde quer e da maneira que Ele quiser. É tanto que lá em Hebreus, ele admite isso. Olha, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras, através dos profetas, nesses últimos dias, tem falado através do seu Filho. Então, o sonho Deus usou, como usou com Daniel, como usou com José, mas isso não pode ser utilizado como uma maneira de continuar achando que Deus ainda hoje vai usar o sonho para falar, porque diz lá em Hebreus que Deus encerrou esse tipo de uso quando veio Cristo e assim completou o seu propósito. Vamos então ver como foi que Deus usou esse sonho de Nabucodonosor. Vejamos. Daniel, então, vai interpretar o sonho, a gente vai ver essa parte da interpretação no próximo domingo. Hoje vamos ver como foi a reação de Nabucodonosor, como Deus vai usar esse sonho para, através dele, em Nabucodonosor, usar a Daniel. Vejamos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios,
e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, a encarregada do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então vejam, irmãos, só nesse trecho aqui das Escrituras nós podemos extrair várias lições preciosas e importantes para compreender. Vejamos, os primeiros versículos que se relata, que a narrativa do texto fala de que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou perturbado e esqueceu o sonho. Ele só sabe que teve um sonho perturbador e ele passou o sono, ele ficou sem dormir e chamou os seus magos, os seus feiticeiros. Os magos geralmente eram os que interpretavam sonhos naquele tempo. Os encantadores, os caldeus, ou seja, todos os sábios daquele tempo que possuíam a sabedoria humana e usavam de meios, para interpretar e adivinhar as coisas, coisas estas que eram abomináveis diante de Deus. A lei de Deus já proibia a adivinhação, proibia esse tipo de coisa que eles praticavam lá à torto e à direito. E, no entanto, esses homens, vejam, quisiam dar de sabido lá com o rei. Conte para nós e a gente vai interpretar. Só que o rei disse: não, vocês é que têm que se descobrir aí, eu não estou lembrado mais do sonho. Vocês têm que saber o sonho, porque se vocês souberem o sonho, eu vou acreditar que a interpretação está correta. Então, vejam, foi uma desmoralização para aqueles magos, aqueles reis, aqueles sábios ali. Aqui é uma demonstração de que a sabedoria humana não vale de nada. E veja que foi o próprio rei que disse assim: vocês têm palavras mentirosas, perversas. Então, o rei já sabia, ele mesmo já disse, que aqueles homens ali mentiam, inventavam, tais como acontece ainda hoje com os feiticeiros, os necromantes, todos eles inventam, os rezadores, as pessoas que dão crédito a estas coisas, sofrem porque essas coisas não pertencem, não vêm de Deus. É coisas inventadas pelo homem ou pelo próprio inimigo das nossas almas, o diabo, para enganar as pessoas. Quem tem essa capacidade de enganar as pessoas, utilizando desses métodos aí, é o diabo. E, infelizmente, a maioria das pessoas gosta de serem enganadas por isso. Dão crédito a estas coisas. Quantas e quantas pessoas aí não ficam olhando o horóscopo do dia, Tem até programa de rádio que passa: olha, o horóscopo hoje é tal, como é o nome do negócio lá? Signo, tal signo, e que você for de Gêmeos, se você for de Leão, de não sei o quê, e vai acontecer isso. Quantas pessoas ainda ficam ouvindo isso, dando ouvidos, acreditando nessas coisas? Eram práticas que lá os caldeus faziam, os feiticeiros, os encantadores, os magos, mas sabidamente, conforme o próprio rei Nabucodonosor
Diz aqui, eles usavam de palavras mentirosas e estavam enganando, tentando ludibriar o rei, dizendo: conte para nós que a gente interpreta. Aí o rei disse assim: olha, vocês estão me enganando, querendo ganhar tempo. E o rei foi logo taxativo: olha, se vocês interpretarem, eu dou coisas boas, prêmios, grandes honras, dádivas, vocês vão receber. Mas, porém, se vocês não adivinharem, não acertarem, não interpretarem corretamente, morte. E aí eles não puderam, chegaram ao seu limite, reconheceram que não tinha capacidade nenhuma de interpretar, e ainda disse assim: Senhor, não existe, é impossível, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Então aí foi quando eles perceberam, né? Não conseguiram baixar da sua arrogância, da sua soberba, de achar que, olha, a gente vai resolver aqui do jeito que a gente acha que deve para resolver. Quando viu que não dava, aí ele reconhece: não há mortal que faça isso. E só os deuses poderão fazer, mas os deuses não moram com os homens. Então, mesmo assim, veja, não reconhecem que existia, até mesmo porque eles não conheciam, né, o Deus do céu, o Deus de Daniel. Olha a diferença. Mas aí respingou em Daniel e seus amigos essa sentença do rei para matar todos os sábios, já que eles abriram mão e disseram ao rei que não tinha como fazê-lo. E o rei, então, determinou que todos fossem mortos, mostrando aí, nessa primeira parte, que aqueles homens, tais como os homens vivem ainda hoje, não tinham a fé em Deus, não reconheciam o Deus vivo e verdadeiro. A crença deles era em deuses falsos, a crença deles era na sua própria sabedoria e, portanto, eles iam sofrer as consequências daquilo ali. E sofreram. Seriam mortos por causa disso. Mas aí entra a soberania de Deus, entra a providência de Deus, que quando chega lá para matar o homem, o rei, o Arioque, né, que era o responsável, o superintendente responsável, né, da guarda do rei, para cumprir o decreto do rei de matar os sábios da Babilônia. E lembrando mais uma coisa, vejam, Daniel já tinha sido classificado como os mais sábios, né? No primeiro capítulo, Daniel e seus amigos foram os mais sábios, foram os que melhores se saíram nos testes, né, nas avaliações que foram feitas depois do período de estudos que eles tiveram. No entanto, eles não foram chamados aqui, a princípio, né? Primeiramente, de prontidão, não foram. Por quê? Lembrem, Daniel, Azarias, Misael, né, e Ananias não eram caldeus, não pertenciam àquele povo, eram um povo de Deus. E o que aconteceu? Era judeu, estava ali como presos, escravos, e eram para ser usados, não é, como bem quisesse lá. Então, eles não, a princípio, não acreditavam, o rei, não é? Não procurou saber se dentre aqueles que já havia sido classificado como os melhores sábios ali, dentre aqueles outros, não era digno de confiança a princípio. E então, determinado dia, quando chega o decreto, e o homem sai então para matar, assumindo a condição de que o rei mandou, o encarregado, não é, do rei, Daniel então pede explicação. Por que isso? Não é? Por quê? Precisa esse decreto tão severo de sair matando todos os sábios. E aí Daniel foi ter com o rei e pediu que o rei designasse um tempo. Dá um tempo aí e eu vou revelar a sua interpretação, disse Daniel para o rei. Mas Daniel não fez isso se garantindo por ele mesmo, não. Daniel não puxou para si essa responsabilidade, confiado na sua própria sabedoria, não. E é isso que a gente vai perceber aí. O que foi que Daniel fez depois que assumiu essa responsabilidade, esse compromisso de interpretar o sonho de Nabucodonosor? Ele foi para casa, reuniu-se com os colegas, os seus irmãos, amigos, Ananias, Misael e Azarias, e fez o quê? Pediu que eles orassem. Peçam a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Olha a diferença, irmãos.
Daniel foi e humildemente disse: vamos orar a Deus. E olhe que Deus já havia habilitado ele para interpretar visões e sonhos. Mas ele não se achava isso. Ele disse: vou pedir a Deus. E, de fato, ele reconhece que a interpretação, a sabedoria, a inteligência vem de Deus. Tudo vem de Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. E ele então vai e faz aquilo que um crente tem que fazer mesmo. Vamos orar, pedir a misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ou seja, ele ia orar pedindo a misericórdia de Deus pela proteção da vida deles, para que eles se mantivessem vivos ali, porque Deus tinha um propósito em mantê-los ali por algum tempo, naquele país estranho, mas agora está se percebendo por que será que Deus fez isso. Porque Deus tirou aqueles jovens lá da sua terra e levou-os à Babilônia. Está aqui a razão. Deus queria usar aqueles homens, aqueles jovens, para fazer aquilo que está prestes a acontecer, interpretar sonhos, e olha o que vai acontecer depois, que isso nós vamos ver na segunda parte do texto. Então, foi revelado, Daniel e seus companheiros, oraram a Deus, e foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E o que fez Daniel? Ficou cheio de si? Ficou vaidoso? Ficou se achando? Não. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha a diferença, irmãos. Daniel bendisse o Deus do céu, quando Deus o revelou para ele, através do sonho, o mistério. O que é que Nabucodonosor tinha sonhado, Deus revelou a Daniel, e ele bendisse ao Deus dos céus. E assim disse Daniel. Vamos ler juntos, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É isso, meus irmãos, bendizer ao Senhor. Fez assim Daniel. É o nosso Deus que tem que ser bendito, o nome dele, porque é dele que vem a sabedoria e o poder. Sempre foi assim e sempre será assim. Deus provém de Deus a sabedoria e o poder. Quando você tem alguma coisa que está difícil de resolver, ore a Deus, porque dele vem a sabedoria. Se você está entranhados em algumas situações, embaraçados, e você diz assim: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Busque o Senhor e peça a Ele a sabedoria, porque vem dele. Nós aprendemos isso em Tiago também, não é? Se você tem necessidade, peça a Deus que ia dar generosamente, deliberadamente. Deus não restringe a sabedoria. Não, Ele concede o saber a todo e qualquer filho dele e filha dele. Então, e assim, um filho ou uma filha de Deus reconhece sempre que bendito seja Deus, porque de fato vem dele a sabedoria e o poder. E aí ele vai descrevendo, irmãos, maravilhosamente, não é? A pessoa de Deus, dizendo que é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações. É Deus quem remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Que maravilha, hein? O reconhecimento de Daniel de que o Deus que ele serve é o Deus soberano. É o Deus que está controlando a tudo e a todos. É o Deus que conhece tudo e todos. É o Deus que também coloca reis e tira reis. Ele sabe exatamente que tudo que está se passando, a mão de Deus está ali, atuando, em todo o tempo. Veja, a mesma coisa aconteceu com José, lá no Egito, lembram? Depois de todas aquelas adversidades que ele passou,
ameaças de morte também, assim como os sábios lá na Babilônia. Chegando lá à frente, quando há um reconhecimento, o que é que ele diz? Eu reconheço que tudo o que aconteceu comigo foi por Deus. Foi Deus quem permitiu tudo isso, para se preservasse o seu povo. É exatamente isso que está acontecendo aqui com Daniel e seus amigos. Deus está usando eles para preservar o seu povo. Porque se eles fossem mortos pelo decreto do rei, ali se encerraria aquela história. Mas Deus tinha algo a fazer naquele povo, naquela nação, como nós vamos ver na segunda parte do texto e na mensagem de domingo que vem. Para onde foi Daniel depois disso? Depois que Deus o revelou, e ele vai lá para o rei, e nós vamos ver as consequências disso. Então, a importância, irmãos, para hoje, é entendermos como é importante nós termos humildade na nossa vida, como é importante nós reconhecermos que tudo que temos e que somos vem de Deus. Por isso você pode e deve buscar a Deus constantemente, como fazia Daniel e seus amigos. Vejam, mesmo Daniel, dotado de sabedoria e inteligência, ele reconhece que isso veio do Senhor. Então ele não despreza a Deus, muito pelo contrário. Aí é que ele busca mais o Senhor, em todo momento, em todo tempo. Olha, havia um decreto para matá-los, ele diz, olha, vamos pedir a Deus misericórdia, para que Ele de fato me conceda o entendimento disso que está aí, esse mistério que está aí, e assim Ele revele. Então Deus usou o sonho de Nabucodonosor para fazer essa revelação a Daniel, e na sequência nós vamos ver o porquê disso. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, e Ele usa, sim, os seus filhos e filhas, seus servos e servas, para atender uma demanda e atender aquilo que Ele requer que aconteça. Deus faz isso, irmãos. E até hoje é assim. Cada um de nós que pertencemos ao seu povo, à sua igreja, somos colocados nesta igreja para servir a Deus, para fazer uso das ferramentas que Ele nos concede, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade que Ele nos confere, para exatamente vivermos a nossa vida como tal. De modo que lembro-me daquele fruto do Espírito que é descrito lá em Gálatas, que é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, porque exatamente você, cristão, você, filho de Deus, reconhecidamente sabe que você está numa condição, graças a Deus. Foi Deus quem operou em você, pela sua infinita graça e misericórdia, aquele dia em que você nasceu de novo, em que você saiu de uma condição de trevas e foi para a luz, porque Deus conhece todos os espectros da vida humana. O texto aí revela-nos, dizendo que ele diz que o Senhor revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus conhece tudo e a todos. Deus sabe da situação de cada alma, de cada pessoa, do passado, do presente, do futuro. Não tem nada que esteja escondido que o Senhor não venha revelar, conforme diz a Escritura. De modo que aquele pecado que muitas vezes está escondido, a pessoa tenta esconder, não adianta. Está escondendo agora, mais à frente vai ser revelado. Porque de Deus ninguém esconde nada. Então, é importante sabermos dessas verdades, para que a gente possa viver de fato como o Senhor quer que vivamos. Uma vida simples, na presença de Deus, humilde, se alegrando em reconhecimento da bondade dEle, da misericórdia dEle e bendizendo ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, diz o salmista lá no Salmo 104, bendiga o seu santo nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas através do seu povo. E esse povo, então, o louva, o adora, o serve. Daí, então, o porquê
nós precisamos entender a importância de darmos o nosso testemunho de vida cristã, olhando para o testemunho de Daniel, um jovem que não se deixou corromper pelas coisas do seu tempo. E olhe que Daniel já era de uma família nobre, ele foi retirado foi para lá, para a Babilônia, foi dada a ele oportunidade, teve a oportunidade ele de crescer ainda mais, de se tornar um sábio, e isso não serviu para envaidecer o coração de Daniel, porque Daniel sempre se manteve fiel, firme, humilde e santo na presença do Senhor, reconhecendo que tudo que ele chegou a ser foi por causa de Deus. A fonte é sempre Deus, da sabedoria, da inteligência, da força para trabalhar, da saúde, tudo vem de Deus. Jó foi um outro exemplo disso, de reconhecer, que tudo vem de Deus, até mesmo as coisas que muitas vezes não são agradáveis. Lembro da situação quando Jó perdeu tudo, e aí ele diz, aí a mulher, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz, mas mulher, eu vou aceitar o bem, mas também não vou aceitar o mal. Deus me deu tudo e me tirou tudo. Então, olha, bendito seja o nome do Senhor. Então, é isso que é entender e se colocar diante de Deus. O problema acontece quando as pessoas, pelo coração arrogante, soberbo, não se humilha diante de Deus, não reconhece que mesmo na situação adversa, Deus está presente com você, em todo o tempo. O próprio Jesus advertiu a sua igreja, dizendo, olha, vocês no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Então, o seu foco tem que estar nisso. Se você vive a sua vida debaixo da pessoa, debaixo do fundamento da pessoa de Cristo, de Deus, você vai aprender a superar as dificuldades que virão e vêm. Nós não estamos aqui por sermos crentes imunes a passar por dificuldades. Todos passamos, de uma forma ou de outra. Daniel estava numa situação difícil, exilado, num país estranho. De repente houve a notícia de que vai morrer. Olha, o rei determinou matar todo mundo. Daniel estava lá tranquilo na sua casa. E aí teve ele que, usado por Deus, dizer, Senhor, orar, pedir a Deus, interceder a Deus, e o Senhor ouviu a oração do seu servo, e não só ouviu, como também estabeleceu a solução. Deus deu a solução, revelou a Daniel o que era necessário revelar, e Daniel foi lá, e aí nós vamos aprender no próximo domingo, se Deus nos permitir, como Deus vai usar esse homem poderosamente, porque ele foi dado a ele sabedoria e poder para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então, é importante, irmãos, entendermos essas questões e que Deus continue também a usar a cada um de nós como seu povo para fazer a sua vontade e assim continuarmos a nossa vida com alegria, determinação de viver na presença do nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus bendito, obrigado ao Senhor pela Tua palavra que nos é trazida nesta manhã. Que o Senhor Deus nos faça sempre crentes dispostos a servir ao Senhor com alegria, a trabalhar na Tua obra, Deus, com disposição, a fazer com que, ó Deus, tudo que venhamos a fazer seja lembrado de que vem de Ti. A sabedoria vem do Senhor, a inteligência vem do Senhor, a força vem do Senhor. E, portanto, ó Deus, confiados nisso, possamos viver a nossa vida confiadamente em Ti, olhando sempre firmemente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós assim oramos. Amém.